E vem conferir a crítica do filme Karate Kid Lendas. E foi anunciado desde o ano passado que iria sair o filme Karate Kid Lendas. E por que esse filme deixou quem é fã de Karate Kid tão empolgado? Porque ia ter a volta do Ralph Macchio como Daniel San, mas principalmente ia ter a volta do Jack Chan como Han. Jack Chan, que tinha aparecido na franquia Karate Kid quando ele fez aquele remake / reboot, e a partir daí muita gente queria que ele voltasse, mas vale destacar, o Jack Chan, ele é um ator muito grande. Então a partir daí, ele não aparece em tantos filmes assim, hoje em dia como ele fazia, por exemplo, nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Então a volta dele para a franquia é sim importante e um marco muito forte. E Karate Kid vem crescendo muito nos últimos anos. Afinal, ele é um filme que marcou muito os anos 90. Você tem a volta do Ralph Macchio pro elenco, fazendo Daniel San. Você tem a volta do Jack Chan. E o principal motivo desse filme existir, o sucesso incrível da série Cobra Kai. E aqui eu não estou falando da qualidade da série, que para mim foi caindo de qualidade nas últimas temporadas. O que realmente destaca é que Cobra Kai é uma série de extremo sucesso, num ponto onde muita gente hoje em dia, uma nova geração, conhece a série em vez de conhecer os filmes. E isso é impressionante. Inclusive, eu acho que se eu fosse um executivo, eu também ia querer um filme desse. Eu queria pegar esse hype que Cobra Kai tem tão forte para fazer seu filme. Mas não é porque isso vai acontecer, usar esse fator nostalgia que vai fazer com que o filme seja bom. Só que o que eu esperava quando eu pensei nesse filme do Karate Kid? Eu esperava um filme com uma história bem básica e eles usando bons momentos de ação com bastante fator nostálgico. E eles até tentam ir para esse caminho, mas para mim o filme não funcionou. Na verdade, ele me desagradou. E ele me desagradou porque parece que na parte da direção, na parte do roteiro, na parte como se desenvolve os personagens e até na parte como eles usam a parte nostálgica, não funcionou muito bem. Para mim, Karate Kid Lendas, ele se separa muito em momentos que eu não gostei, com momentos que eu senti que era um grande potencial desperdiçado. A primeira coisa que me incomodou bastante no filme foi a sua primeira parte como um todo, porque Karate Kid Lendas, ele é, na minha opinião, em questão de roteiro, um filme que ele é bem perdido. Ele parece que ele é 2 filmes em um. Parece que a primeira parte, até o momento que o Jack Chan realmente entra com força no filme, até essa parte parece que ele é um filme com começo, meio e fim, onde você vai conhecer a mesma história desse remake, agora invertendo, em vez de ser um americano que está indo para a China, é um chinês que está vindo para a América. A partir daí vai ter mesmas batidas que você viu. Ele vai entrar num confronto com alguém que é de um ginásio, no caso aqui de luta, e a partir daí ele é um cara que é encrenqueiro, ele vai se envolver com a namorada dele, ele vai ter um não reconhecimento dessa parte. E esse começo do filme, pra mim, ele é muito chato. Porque esse personagem, o Lee, o ator nem é tão ruim. Mas quando você... nem a Mia também, até o Victor, que são os 3 personagens principais nessa parte. Mas pra mim, eles querem contar tanta coisa ali que não é bem desenvolvido ao longo do filme. Essa parte do box, essa parte de como o Lee vai ensinando o Victor, a relação dele com a Mia, pra mim, são vários temas que são clichês, que são temas que você vê no filme, você sabe que o filme vai ter esses pontos, mas para mim o desenvolvimento deles é um problema, porque a parte do box não é tão interessante como poderia ser, o relacionamento dele com a Mia não é tão bem desenvolvido ao longo do filme como um todo, e até alguns plots secundários. E aí quando o Jack Chan entra no filme, e aí o Ralph Macchio também aparece, aí entra aquela parte que eu falei do fator nostálgico, onde o filme começa a atacar nostalgia de sequências de ação, de treinamento, de falas de filmes clássicos, para ver se você, como público, é convencido através disso. E eu tenho que admitir, tem várias cenas nesse filme a partir desse ponto que ele me pega um pouco, porque eu gosto muito de Karate Kid, eu sou muito fã do Jack Chan desde que eu sou criança, então pra mim, ver algumas cenas, ver algumas piadinhas ali, funciona bem pra mim, mas você vê que a montagem começa a virar um problema, porque a ação começa a não funcionar. E por isso que eu falo que esse filme é um pouco confuso em como ele foi escrito, e como o filme se perde um pouco, porque ele tem tanto plot e tanta história pra contar ao mesmo tempo, em mais ou menos 1h40 de filme, que você acaba sentindo em vários momentos do filme que tem vários arcos que são abertos, mas que não tem tempo de ser concluído. Eu posso dar exemplo de alguns arcos. Primeiro, o arco em relação ao Lee e a Mia.
Esse arco do romance deles, eles começam fazendo um desenvolvimento que você vê em vários filmes. Eles são desconhecidos, eles se conhecem, eles começam a se gostar, sim, spoiler de Karate Kid Lendas. E a partir daí eles têm um conflito, e no final você espera que num ponto do filme, eles quando se reencontrem, tem aquela união de novo, um percebe que gosta do outro. Mas tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo do filme, que a relação deles é completamente quebrada, e a partir daí você não sente essa emoção final. Tanto que na parte do ringue, quando tem a luta final, eu imaginei que ela ia subir no palco, ter aquela cena com ele, como esses filmes normalmente faz. Não tem isso, porque senão seria ofuscar o ponto do sensei ao longo do filme, que é o Daniel San e o Han. Então você perde muito dessa parte. O mesmo vale do Victor com o box. É uma sequência que ela tem uma montagem que pra mim não funciona tão bem, inclusive as montagens do filme de ação, de treinamento, não funcionam tão bem porque elas são muito rápidas, então a partir daí você não sente o impacto de um treinamento ou da evolução que ele tá tendo pra ter uma luta, mas essa parte você vê que ele é completamente jogado fora, tanto que o Victor ele aparece na sequência final, mas ele não tem o impacto que deveria ter e que o filme deveria contar, e isso acontece porque o filme tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que acaba não desenvolvendo. O mesmo vale do Lee com o seu rival, é uma rivalidade que ela existe, você entende porque ela existe, porque eles são adolescentes e faz sentido com esse universo, porque Cobra Kai tem a mesma premissa, Karate Kid tem a mesma premissa e o remake tem a mesma premissa, mas quando você pensa em como um todo, até essa rivalidade com tanta coisa em tela não é bem trabalhada ao longo do filme, você não sente essa ameaça e crescendo, e aquela rivalidade, o ódio um por outro, até uma parte que querem copiar de Karate Kid e do Cobra Kai, que é a parte do sensei malvado, que ele quer ensinar, não é bem trabalhado, a parte de ter meio que uma conversa sobre agiota ali no meio, de cobrar dinheiro do Victor, não é bem trabalhado, a parte da relação do Lee com a sua mãe, que é a parte dela não gostar que ele lute por coisas que aconteceram no passado dele, não é bem trabalhado. E por que tudo isso não é bem trabalhado? Porque é muita coisa para se desenvolver em tela em 1h30. E com os treinamentos aparecendo, cada vez mais você sente que esses plots cada vez vão se esvaziando mais. E são plots simples de se fazer. São plots que a gente já viu várias vezes no cinema e mais do que isso. Todos os plots que eu mencionei aqui já foram tocados mais de uma vez dentro da franquia Karate Kid, seja nela normal, seja no remake, ou seja na série Cobra Kai. E nessas situações, eu vejo que até lá conseguem trabalhar melhor. Até no Cobra Kai, que é uma série que você vê que ele divide muito a qualidade entre boa, mediana, algumas vezes excelente, algumas vezes horrível, você consegue perceber que até lá eles desenvolvem melhor o relacionamento dos personagens. Por quê? Porque já que é uma série, eles têm vários episódios para desenvolver isso. No filme, quiseram colocar muita coisa ao mesmo tempo e acaba se perdendo. E o diretor também não consegue ser tão bom assim. Ele não consegue trabalhar muito bem essa parte humana dos personagens. Como eu falei, o filme ele não é horrível porque ele vai em batidas clichês e o diretor faz o básico. Tudo que eu tô mencionando aqui não são coisas ruins. Você consegue sentir a relação entre um e outro, você consegue sentir um pouco do que tá acontecendo no filme, mas você vê que é esvaziado por um roteiro que não consegue, depois da primeira parte, depois de apresentar e gerar um conflito, ele não consegue desenvolver esse conflito de uma forma interessante. Então pra mim o filme vai se esvaziando nisso. Mas como eu falei, o filme ele vai bater muito no fator nostalgia. Tanto que da metade pra frente é como se fosse um filme completamente diferente. É como se ele joga pra nostalgia. E a nostalgia te pega, pelo menos me pega. Vendo os personagens, vendo como eles trabalham, como eles conversam e mais do que isso. Como a relação deles vai funcionando ao longo do filme. Porque você gosta deles. Mas quando eu saí do cinema, e eu pensei que eu tinha gostado dessa parte, eu pensei, eu gostei mais dessa parte pelo eu gostar muito do personagem do Han e também gostar muito do personagem do Daniel San do que realmente por gostar do que o filme fez. É como se você visse uma coisa que você gosta muito em tela, gera um fator nostálgico, mas pra quem tá assistindo pela primeira vez talvez não funcione tão bem, porque você não tem esse fator nostalgia, e eles apelam pra isso, porque até parece que o filme foi passado uma vez, aí não gostaram e apelaram porque o público pode gostar. Inclusive, esse filme eu acho que ele foi bem cortado. Porque como eu falei, várias dessas sequências, você vê que devia ter uma conclusão que tá faltando alguma coisa ali. Na montagem, algumas coisas caíram, talvez pro filme ser menor. E pro filme ser menor, funciona muito pro filme blockbuster como esse. Porque o filme de 1h30, ele consegue ter mais salas, e tendo mais salas, ele consegue ter mais bilheteria. E o foco aqui é realmente ter uma bilheteria. Mas bom, você tem uma história que ela é mediana no que ela faz, você tem plots que não são ruins, mas são mal desenvolvidos, você foca muito na nostalgia. Mas Karate Kid pode ter um fator melhor, que é a sequência de ação. Pra mim ela varia muito, e pra mim ela varia muito mais pro negativo do que positivo. Porque quando eu vi o trailer do filme, eu imaginei que esse filme poderia ter ótima sequência de ação, porque o trailer mostra sequências rápidas. Essas sequências rápidas, que tem pouco corte, que inclusive lembra bastante como o Jack Chan fazia no começo da sua carreira, dessa arte mais asiática, de como
dirigir a ação, de ter poucos cortes, e não só o Jack Chan, o cinema asiático gosta de brincar muito com isso, você pode ver isso até hoje, de ter poucos cortes, deixar a ação mais rápida, usando bastante chicote, usando bastante alguns recursos de câmera, que é pra realmente passar um impacto maior. Aqui você consegue perceber isso, mas ao mesmo tempo tem muitos cortes, e tem uma escolha visual que não me agrada, que é como se fosse um jogo de videogame. Pra mim aquilo deixa um pouco datado em certos pontos, e mais do que isso, não funciona pra mim. Até a ação final, ela perde um pouco do impacto. E não porque ela é completamente ruim, mas ela é tão previsível, e o diretor não consegue criar tanto clima pro personagem principal, que você acaba não sentindo a ação final. É como se as lutas não fossem completamente ruins, algumas têm muitos cortes, você perde o impacto, mas muito delas parece que ela vai ser o óbvio, ela acontece o óbvio, e a parte boa que seria alguma sequência de ação o diretor não consegue tirar. E isso é muito culpa do ator, do personagem principal. Porque toda a franquia Karate Kid e Cobra Kai, você percebe que são personagens que eles começam do nada, eles vão aprendendo ao longo do filme a ficar mais forte e ganhar pela sua persistência. Mas quando você vê aqui, o Lee, ele já é muito forte, ele já é um guerreiro praticamente que sabe lutar. Então o que você tem que fazer? Isso é muito legal, porque você muda a dinâmica do filme comparado com os outros, mas o diretor, o roteirista, tem que trabalhar muito bem essa ideia, porque senão vai parecer algo forçado, e é isso que acontece. Você não tem medo que aconteça alguma coisa com ele, você não tem medo que ele perca, ou que ele sofra alguma consequência, porque ele é tão acima dos outros na luta, que isso não acontece nada. Então com um personagem principal que não é ruim, mas não é tão interessante, com lutas previsíveis, e com um personagem que ele é tão poderoso que você não tem medo dele, o que acaba acontecendo? A luta final não gera impacto. No fim, Karate Kid Lendas, ele começou sendo uma experiência interessante, ele me perdeu no começo, e no final, pelo fator nostálgico, ele acabou me pegando. Ele não é o pior filme do mundo, ele não é nem o pior filme da franquia, se pegar toda a franquia e Cobra Kai, mas ele é um filme que eu não gostei, achei ele fraco. Concluindo, Karate Kid Lendas, ele, pra quem é muito, muito fã de Karate Kid, vai ter ótimos momentos de nostalgia. Mas quando você pensa além disso no filme, ele é um filme que ele demora muito pra engrenar, as histórias não são tão bem desenvolvidas como poderia ser, e se não tivesse o fator nostálgico, talvez esse filme fosse pior do que ele foi. Eu não gostei dele, eu saí triste do cinema. E por isso que eu fecho o Karate Kid Lendas com uma nota 4 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Karate Kid Lendas? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.